Todo mundo que fala sobre Operação Prato fala sobre um fenômeno, um caso chamado Ilha dos Caranguejos. E aí é uma curiosidade. As pessoas, toda vez que falam de Operação Prato, vão lembrar daquele grande Linha Direta Mistério, por exemplo, né? Sim. E aí as pessoas, erroneamente, acham que é um fenômeno que só aconteceu em uma cidade do interior do Pará chamada Colares. Que teve ali foi um hotspot inegável, com certeza. Mas é um fenômeno que abrangeu 2 estados. Ele começa ali no entremeio entre Pará e Maranhão. E os primeiros meses, o fenômeno ele migra para o interior do Maranhão. E aí, eu estou falando aqui de final, se eu não me engano, de março ou abril. Agora já tem algum tempo que eu escrevi esses roteiros. Então, datas eu sou péssimo com relação a isso. Mas em 77, iniciozinho de 77, nesse primeiro semestre, a gente tem esse caso da Ilha dos Caranguejos, que são 3... não são pescadores, né? Eles são... Como é que eu posso falar? Eles pegaram um barco e eles foram até uma ilha para coletar madeira para vender na cidade. Fica do ladinho de São Luís. Ou seja, fica bem próximo da capital. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. E ali, o que acontece? Eles vão dormir e quando eles acordam... na verdade, um deles acorda e quando percebe, o barco parece ter sido atacado por alguma coisa. Ele acorda cheio de dores. Eles dormem no meio do mar. Porque qual era a parada da época? Eles iam com o barco, trabalhavam durante a tarde até o final da tarde, a maré descia, ou seja, o barco encalhava, e aí eles voltavam para a cidade quando a maré voltava durante a madrugada. Entendi. A ideia era, eles vão coletando madeira. Quando a maré voltava, mais ou menos ali pela meia-noite, eles jantavam, dormiam um pouquinho. Quando a maré voltasse ali pela meia-noite, eles iam acordar com o balanço do barco e iam voltar. E o que acontece? Um deles acorda 5 da manhã, ou seja, muito diferente do que estava planejado. E quando ele percebe, 2 dos colegas deles estavam feridos e um morto. Tem morte nisso. Tem morte. E aí, o que acontece, né? Os ferimentos, eles são muito estranhos. Assim, eu vou evitar dar descrições, até porque eu acho que não é legal. Mas as descrições dos ferimentos são de queimaduras muito graves, assim. De coisa de osso exposto. Nesse nível, assim. Eu ia falar 3º grau, então pior que isso. Então, eles não estavam dormindo fora do barco, eles estavam dentro do barco, o que aumenta o mistério. E esse é um caso lotado de mistério. Ele não é de uma resposta simples. Investigando, acredito eu, e aí eu vou construindo isso no podcast, é um grande resumo que eu estou dando aqui, que não, assim, existe um mistério, né, de como tudo aconteceu exatamente, mas a maior chance é que provavelmente o que aconteceu foi que um relâmpago caiu próximo da área, né, um raio, né, relâmpago eu acho que é só a luz. Um raio caiu próximo da embarcação e acabou atingindo eles, porque o que acontece? Os ferimentos, eles ficaram com aquele padrão meio de... Eu esqueci o nome que dá, que não sei se você já viu quando a pessoa é ferida por um raio, fica com uma cicatriz, parece uma tatuagem, assim. Parece umas veias, assim. Parece umas ramificações de árvore, assim, né? Não é Liechtenstein, tem um nome específico que dão. E a pessoa, ela tem esse ferimento e é muito parecido com o que os 3 sobreviventes têm, assim, nesse sentido. E o morto tava como? Tava no fundo do barco. E dessa forma, ele tava com a descrição é bem forte, assim, ele tava com a boca espumando e já tava... Parecia que ele já tinha morrido já há algum tempo, assim, nesse sentido, quando eles acordam. Gente, e todos acordam e o cara já tá morto. E assim, e só o que vai levar o barco, que consegue levar o barco, ainda assim ele tá bem ferido, se eu não me engano, é o Apolinário. Ele é o único que consegue levar o barco e ele tá todo dolorido, ferido ainda. É que os outros 2 não estavam conseguindo se mover, eles não conseguiam levantar da cadeira. Pra você ver o nível do ataque. E aí que tá. Muitas pessoas ligam esse caso à Ilha dos Caranguejos. E assim, você pode dar todo tipo de hipótese, mas eu não acredito que tenha a ver com o modus operandi que essas supostas luzes da Operação Prato fizeram no Pará nesse sentido. Só que a questão é aí que tá. A região é muito próxima da onde o fenômeno começa. E só tem 2 meses de diferença. Esse caso acontece, 2 meses depois as luzes aparecem. Então muitas pessoas ligam por causa dessas proximidades. Eles não veem luzes, esses. Eles não veem luzes. Eles simplesmente dormem, e aí quando 3... São 4 homens, quando 3 acordam, tem um morto. Sim. E eles estão todos atacados com essa...
O que acontece? Tem muito disse-me-disse por causa desse caso. É um caso muito explorado na mídia na época. E, cara, a gente tá falando aqui de interior e Maranhão. E, assim, não é por ser Maranhão. Tipo, o Sudeste também praticava. Mas tinha um pouco daquele clima meio, sabe, bebê diabo da ABC? Sim. Tinha um pouco meio notícias populares ali no meio. Então tinha umas coisas mais exageradas, o pessoal focava no mistério, etc. A única referência que existe de luz é que um dos sobreviventes, enquanto estava em coma, ele ficou mais ou menos um mês em coma no hospital, um dos médicos escuta ele falando, não sei o que, luz alguma coisa. Só que quando você vê pelos outros sobreviventes, nenhum deles fala a mesma coisa. Provavelmente a pessoa em coma estava meio delirando, estava meio que falando sobre, enfim, coisas aleatórias, assim, nesse sentido. Não existe muita... Tipo, a pessoa fala, bicho, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não viu luz, não viu nada. Eu acordei e a situação estava essa, já estava de dia e mesmo assim, como eu falei, não é o mesmo modus operandi do que teria acontecido nas luzes da Operação Prato. Os ferimentos são de outra natureza, os sintomas são de outra natureza. É completamente diferente. É claro, aí as pessoas vão hipotetizar, não. Mas vai que as naves, já vai que as naves chegaram e estavam calibrando o ataque. Eu falei, não, tá, beleza, mas tem que assumir um monte de coisa para chegar nessa conclusão. E a gente não tem evidências sobre isso, nesse sentido. Se a pessoa quer acreditar, tudo bem. É claro que a hipótese do raio, ela explica, mas tem vários outros mistérios que acompanham o caso que são muito interessantes. Daria um podcast só sobre esse caso. Por exemplo, tem, se não me engano, a entrevista do Apolinário, ele afirma que quando eles acordaram, eles coletaram madeira no dia anterior, guardaram a madeira no barco. Quando eles acordaram, a madeira não estava no barco. Não estava? Não estava. E não era pouca madeira, não. Era muita madeira. Então, assim, é lotado, gente, de mistérios. Os 3 dormindo, não ia ouvir alguém pegando pra... Sim. Nem ia ter um sono tão pesado, a não ser que eles fossem dopados, sei lá. E aí também tem umas coisas do tipo, eu tava conversando com um médico cardiologista, né? O Dr. Marcos, se não me engano, é o nome. Vocês vão descobrir que eu sou péssimo com datas e nomes, gente. Tá tudo lá nos roteiros. Tá tudo lá bonitinho. Mas ele afirma que... Ele dá uma opinião que eu acho muito certeira. Se a gente quiser forçar um pouco mais o mistério, dá pra falar, putz, mas o raio, ele foi bem caprichoso, né? Porque ele atingiu as pessoas, mas, por exemplo, não tem fogo, não tem queimadura na madeira, né? Algo nesse sentido. Enfim, é verdade, né? Mas tem vários desses pequenos mistériozinhos. Mas como dificilmente a gente vai conseguir reproduzir isso em laboratório, né? Como é que isso funciona, é muito difícil a gente falar o que pode ter acontecido. Tipo assim, era uma embarcação que provavelmente tinha metal, as pessoas foram os condutores, provavelmente, né? Madeira é um óbvio isolante, mas estava numa situação de rio, né? Então, assim, molhada, então né? é muito difícil afirmar qualquer coisa dessa natureza, mas o mais provável foi que tenha sido raio mesmo. Tá. E aí, depois disso, você fala que depois de 2 meses começam a aparecer as luzes próximo dali. Tem uma cidade bem no meio. Tem um rio que corta a divisa entre o Maranhão e o Pará. E ali pro lado do Pará, nesse rio, tem uma cidade que cresceu ali chamada Viseu. Foi uma das primeiras cidades brasileiras, aliás. E é uma cidade pequena e começa a acontecer... Lá pro final de abril, junho, a gente tem os casos das luzes e é muito interessante como a mídia vai também ajudando a construir o caso. Tá. Que começa a aparecer relatos de pescadores que falam, uma luz desceu do céu, jogou um fecho de luz em mim, sugou meu sangue. Tem muito essa coisa do sugar o sangue. A gente não sabe se existia esse sugar o sangue, mas a pessoa, o que a pessoa via? A pessoa via uma estrela descendo do céu, se aproximando até mais ou menos uns 50, 100 metros. Meu Deus, muito perto. Muito perto. E aí jogava um feixe de luz que paralisava a pessoa ficava meio travada. E um outro feixe de luz, como se fosse mais concentrado, como se fosse uma espécie de laser, meio que furava a pessoa, queimava a pessoa. E aí essa pessoa sentia a queimadura. E quando a luz ia embora, ela já tirava o fecho e ia embora já, ela desfalecia. A pessoa tinha sintomas. A pessoa caía. Meio que desmaiada. Algumas pessoas desmaiavam, outras não, mas fraqueza na hora. 90% das pessoas atacadas falavam sobre fraqueza. E essa fraqueza acompanhou essas pessoas durante semanas até meses. Ficou. E além de outros sintomas, enxaqueca, diarreia, vários outros sintomas. Meu Deus. Eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez que era uma senhora, não vou lembrar de qual emissora que era, mas a senhora falava exatamente isso. Entrou no quarto dela e aí, eu não lembro se ela falava que era uma nave, mas ela falava que vinha uma luz
no braço dela e sugava o sangue. Aí ela falou que quando ela chega no hospital, tem outras pessoas falando que também passaram por isso. Será que é Operação Prato? Provavelmente foi o caso do Pará, Operação Prato. Porque é bem isso mesmo, é bem isso. Tá vendo como ele é bem diferente do caso da Ilha dos Caranguejos? Total diferente. Mesmo se as pessoas caranguejos nem viram, né? Mesmo se as pessoas estivessem dormindo e eles não viram o ataque, ainda assim, é uma coisa do tipo... Poderia ficar uma pequena queimadura, mas, poxa, tinha gente com o osso exposto morto, né? O pessoal que morreu. Tem casos de pessoas que relatam que pessoas... foram atacados e morreram durante a Operação Prato. Mas foram, assim, se houver esses casos, a gente não conseguiu achar BO, laudo, enfim... Certidão de óbito, nada, porque é um caso de 50 anos. Então, assim, não tem muita materialidade, a gente não duvida que possa ter acontecido, mas se aconteceu, provavelmente não foi durante o ataque, foi devido aos sintomas. Porque existe uma hipótese de que provavelmente as pessoas ficavam anêmicas. Por causa dessa coisa da fraqueza e do furo, ou queimadura, começou a se associar com o sugar o sangue. Mas a gente não sabe se de fato aquilo sugava o sangue ou não. Porque se algo vem em mim e faz um furo em mim, eu sinto, pra mim tá sugando meu sangue, não tem motivo. Exato. Então talvez isso foi um inconsciente coletivo ali que a galera falou, não, sugou o meu também. Mas poderia ser qualquer coisa. Ninguém falou que viu, né? Tipo, eu vi o sangue subindo. Não, isso não tem. Se você quiser construir hipótese, você pode falar que pode ter injetado alguma coisa em você. Ou aplicado isso. Pode ter aplicado alguma coisa em você, né? Ou enfim, né? A gente foi para hipótese da radiação, por exemplo, que existem alguns sintomas que batem com radiação, diarreia, enxaqueca, fraqueza, quando a pessoa está contaminada, né? Teve aquele horroroso caso da tragédia do Césio, que, por exemplo, tinha muitos sintomas muito parecidos, né? Mas os sintomas não batem tanto em alguns outras características, como, por exemplo, poxa, se fosse realmente um caso de radiação nesse nível, como o caso do Césio, o Césio, se não me engano, o Césio 137, né? Que aconteceu aqui no Brasil. Que é aquele que eles passavam no rosto, no rosto, azul, né? Que era tipo uma luz azul, não é? Era uma luz bem fluorescente azul. Pô, as pessoas morreram, né? Tipo, no Pará não aconteceu essa incidência nesse sentido. Então, tu vê que tem características distintas. Mas, tipo assim, se você quiser forçar a radiação, você pode forçar uma hipótese nesse sentido, que também explicaria não o sugar o sangue, mas alguma coisa foi injetado, né? E eles não viam naves, eles viam luzes. Então, aí que tá. Existem alguns debates sobre isso e tem testemunhas e testemunhas. Algumas pessoas... Porque o que acontece? Quando eles viam as luzes... Imagina, você está no escuro, interior do Pará, muitas dessas localidades sequer tem luz elétrica. E o que acontece? O modus operandi dessas coisas, né? A gente chamou no podcast de objetos ou aparelhos, que era como eram chamados pelos populares na época, né? Eles viam com essa aura luminosa quase como se eles se escondessem atrás da luz. Então eles não sabiam o que eram na maior parte das vezes. Como se escondesse atrás? Tipo assim, imagina um holofote sendo... Exatamente. Aquele holofote estourado, você não consegue ver. Mas você tenta ver e parece que tem algo atrás. E algumas pessoas falam que conseguiam ver formas, e algumas pessoas falaram que de fato conseguiram ver as naves. Porque esse que eu falei pra você da senhora, se eu não me engano, ela fala que ela viu uma nave entrando no quarto dela, um pratinho. E por isso também, né, tem o nome de Operação Prato, né? Porque era... meio que esse formato. Então, aí que tá. Porque quando a operação vai pro âmbito dos militares... Antes de eu chegar na Operação Prato, vamos cronologicamente a questão. Essas luzes começam a atacar essa cidade próxima ali de Viseu, que começa a aparecer muito relato. E, cara, bomba de relato. 2, 3 dias, 4 dias, os jornais falando de relatos. E os relatos são diversos. Mas esses relatos são dados para quem? É o pessoal que vai para o hospital se tratar, e aí o médico pergunta. Sim. Como que a mídia descobre isso? A partir disso? As notícias começam a chegar nos jornais de uma maneira muito... diferente. Isso que é o legal da Operação Prato, porque não é uma pessoa que falou. São várias. É muita gente diferente. Cara, tem criança que é atacada. Criança que tá ali... Esse foi o que marcou muito, né? Quando eu tava começando a estudar o caso, que eu peguei esses primeiros casos ali na fronteira com o Maranhão, na cidade de Viseu, ali nas proximidades, você tinha, por exemplo, sabe aquela coisa de criança brincando na frente de casa, umas 6, 7 horas da tarde, com a criançada, aí bate a noite, a mãe chama pra jantar, vem menina, vai dar uma chinelada, Tava a criançada brincando sozinha, chega essa luz, ataca um dos moleques, e a criançada toda vez sai correndo, e a criança vai parar no hospital. Tá na notícia.
Tem pescador que é atacado, que pula na água para fugir, consegue fugir. Consegue. Tem caçador que tá ali. Esse relato, por exemplo, dessa espécie de laser, dessa luz concentrada, por exemplo, já está apresentada nesses primeiros relatos. Tem um caso muito específico que é um caçador. Ele tá ali de butuca ali, mais ou menos ali embaixo da árvore, mirando na presa dele, né? Mirando no animal. O animal tá ali se alimentando. E ele tá mirando no animal. Antes dele atirar, aparece um foco de luz que vai no animal. E ele vê, e ele estranha. Quando vai no animal, a luz percebe ele e vai na direção dele. Ele tenta correr. Muda de direção? Muda de direção. Então era inteligente. Então, e aí, essa é a questão. Ele cai, ele tenta se arrastar, não consegue, porque ele tá paralisado, e ele sente, e ele vê e ele sente na mão dele pegar o laser. Queimar, né? na mão. E a descrição ela é muito aterrorizante, assim, que ele fala, cara, assim, não fala, ele não é um carioca. Você entrevistou ele, não? Não. Ele provavelmente já falecido. Já falecido, né? A gente só conseguiu entrevistar pessoas naturalmente muito novas, que eram testemunhas ou vítimas do ataque. Deviam ter entre 20 e 25 anos no máximo, assim. E aí ele fala, quando aquilo aconteceu, eu sabia que eu ia morrer. Porque isso está no jornal. Ele fala, eu senti a minha energia sendo sugada. Eu estava desfalecendo. Ele é achado por um vizinho. Então você tem uma miríade de histórias diferentes, muito estranhamente, começam a aparecer todas juntas, com muitos detalhes e por fontes diversas. Meu Deus, esse do caçador tá no animal, ele faz alguma coisa, sei lá, a luz percebe e vai para ele. Ah, agora você é o foco.